Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, a crise não termina. Será que o Mano Menezes vai continuar como técnico? Eu ouvi a entrevista dele. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Meus amigos, o domingo já começou azedo pro torcedor do Corinthians, que vai começar a semana, dessa forma, não tem como ser diferente. 11 da manhã, Neoquímica Arena, o Corinthians em busca de uma recuperação, promovendo estreia do Pedro Raul desde o começo, entre os titulares, fazendo algumas alterações de jogadores que não vinham atuando bem, como Fausto Vera e o Matias Rojas. Vai encarar a equipe do Novo Horizontino, que é uma boa equipe, deu trabalho pro Palmeiras na primeira rodada, quase conseguiu o acesso para a Série A, para a elite do futebol esse ano. Sim, o Novo Horizontino do Eduardo Batista brigou pelo acesso. Quem não viu a Série B, eu te conto, uma equipe muito bem organizada, muito bem estruturada, especialmente defensivamente, mas que ainda assim sabe conseguir os seus resultados. Foi enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena, como sempre, com 40 mil torcedores em média, num sol forte, o jogo 11 da manhã, mas assim, a gente imaginava que o Corinthians pudesse se recuperar, depois de ter perdido em casa também para o São Paulo, na quebra do tabu depois de 10 anos, no Majestoso, no meio da semana. Nada disso aconteceu. Gente, tá difícil. O Mano Menezes tirou o Rojas, tirou o Vera, tirou o Yuri Alberto, colocou o Pedro Raul no ataque com o Gustavo Silva, o Mosquito e o Romero. Fez o que eu gostaria que ele fizesse, porque você fixa um atacante, abre dois pontas e tira o Fausto Vera, que não estava jogando absolutamente nada. Mas aí ele coloca o menino Matheus Araújo, juntamente do Raniel e do Maicon. Maicon, meu Deus do céu, não consegue performar. O Raniel ainda se salva, que é um jogador que busca o jogo o tempo inteiro. A defesa teve que ser modificada, porque o Caetano foi expulso no Majestoso, então entrou o Raul Gustavo junto do Félix Torres, o Fagner e o Hugo nas laterais. Esse é o time do Corinthians. O Novo Horizontino joga com 3 zagueiros. Tem uma defesa muito alta. E aí, mesmo quando o Corinthians buscou o Pedro Raul pela estatura que ele tem de mais de 1,90 m, o time teve dificuldades. Mas assim, já me chamou a atenção quando ele muda o time já na arrancada, colocando desde o início o Pedro Raul, que eu pensei, caramba. Porque assim, se o Pedro Raul, tô pensando aqui antes da bola rolar, se o Pedro Raul tem dificuldades no jogo, ele perde os 2 jogadores, Ele perde um jogador que recém chegou e que vai precisar de uma adaptação e que tem 2 treinos com essa equipe, ele perde esse cara no sentido figurativo, do tipo assim, poxa, não é necessariamente a solução, e perde o Yuri, que acabou sendo colocado no banco de reservas para entrar no segundo tempo. E foi exatamente o que aconteceu. Eu gostei do Pedro Raul, e é difícil falar isso depois de um 3-1, depois de estar 3-0, depois de ele ter perdido um gol feito no primeiro tempo, mas vocês têm na memória gols feitos perdidos pelo Yuri? A gente tem lembrança do Yuri de pouca participação, de muitas vezes um domínio equivocado, uma bola que bate na canela, ou aquele lance bizonho, nem lembro contra quem era, que ele recebe um lançamento, ele tá na frente do goleiro e ele dá um kicker de futebol americano, assim, ele dá uma pedalada, a bola sobe lá em cima, não deu para entender o que ele quis fazer ali naquele jogo, naquele lance. O Yuri não cria muitas chances claras, O Romero perde um gol contra o São Bernardo, que a bola passa do lado da trave, e muita gente falou assim, poxa, se fosse o Yuri que perdesse esse gol, a galera ia estar massacrando. A questão é, o Yuri não perde gols. Ele sequer perde gols. E eu não tô aqui para valorizar muito o que fez o Pedro Raul perder um gol. Não vamos chegar nesse nível de loucura, Do tipo assim, não, mas ele tá perdendo gols legais, assim, vamos valorizar. Não é isso. Mas assim, é um jogador que chegou ontem, literalmente, praticamente, quase que literalmente, porque ele chega acho que no meio da semana, terça ou quarta-feira, treina quinta e sexta, é anunciado na sexta, apresentado no sábado e joga no domingo. Olhem o tamanho do desespero. O Pedro Raul, gente. O Pedro Raul virou o Ronaldo Fenômeno, do tipo, bota o cara para resolver. E não é assim. Não é assim, até porque o sistema não funciona. O Corinthians não tem um meia articulador. Teria o Matias Rojas, mas que não consegue jogar e entrou no segundo tempo. O Matheus Araújo não é esse jogador. E o Rodrigo Garro não joga. Aí fica difícil. Então o Mano Menezes tentou com o que ele tinha à disposição, mas ele também é responsável. E ele falou na entrevista coletiva, eu assumi a bronca de fazer essa reformulação. E questionado, porque a galera já está pedindo a cabeça dele, ele disse, vou tocar o processo até quando acharem que sou eu que tenho que fazer isso. E eu não sei quanto tempo vai durar até o Augusto Melo manter o Mano Menezes no cargo. Porque assim, tá difícil.
Entra jogador, sai jogador, ele muda a escalação e o time continua tomando taca, gente. Em casa. Perderam o respeito pelo Corinthians. Perderam. Todo mundo ganha lá. O Novo Horizontino nunca tinha vencido lá. Venceu. Nem preciso falar do São Paulo, do Inter, do Bahia dando de 5. É impressionante. Você tem um tabu para quebrar contra o Corinthians? Marca esse jogo. Marca porque é a hora. Não tem jeito. O Corinthians não ganha mais de ninguém, nem em casa. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. O que fizeram com o Corinthians, assim... É uma responsabilidade generalizada, né? É da gestão passada, é das gestões passadas, é dos jogadores que, pelo amor de Deus, o início do segundo tempo foi vergonhoso. Mas foi assim, foi um deboche pro torcedor. O Novo Horizontino trocou passes dentro da área do Corinthians. E o Corinthians começou a tomar 2, 3, assim, do Gênison. Com todo respeito ao Gênison, fez um hat-trick. O cara não marcava. Acho que tinha quase um ano. O Gênison é o seguinte, gente, o Gênison sem querer, assim, destruir o profissional, porque é um cara que tá lá, né, digamos assim, fazendo a dele, né, e não tem nada a ver com isso, né, mas assim, é um casinho, gente, é um centroavantão, assim, de área, é um cara que... O Corinthians consagrou o Gênison. O Gênison fez 3 gols na Neoquímica Arena. Fez um hat-trick no Corinthians. Mas como se estivesse jogando assim na pelada de condomínio. Então assim, tem alguma coisa muito, mas muito errada. Porque a gente pode ficar aqui elocubrando, fazendo teses, que a reformulação, que a adaptação e não sei o quê. Não pode, gente. Não pode o Novo Horizontino jogar do jeito que jogou na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Tratou o Corinthians como um time minúsculo. Trocou passes dentro da área e chegou um momento que os caras começaram aqui, ó, de tão fácil que tava a coisa. E aí, nação corintiana, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial, tá bom? Meus amigos corintianos, aqui vocês ficam sabendo aí das melhores notícias do Coringão, novidades, informações sobre o que acontece nos bastidores, tá? E vamos ter um papo, vamos conversar um pouco sobre o nosso Coringão, né? Mais uma derrota aí hoje, vergonhosa dentro de casa, contra um Novo Horizontino. Meu Deus do céu, que vergonha. Eu tô com vergonha até de colocar uma blusa e sair na rua. O povo começa a me zoar. Diz que vai ser rebaixado esse ano. E aí, quem entra em enquete aqui no canal, você acha que o Corinthians esse ano, se continuar assim, tem grandes chances de ser rebaixado? Eu sei que essa é uma pergunta muito vaga, né, de se responder, porque se o time continuar assim, perdendo, é claro que vai ser rebaixado. Mas eu tô falando todo pelo processo, né, que inclusive o Corinthians também já negocia com outros jogadores, com novos reforços, e o time também tá em processo. Que nem eu tô falando nos últimos vídeos, o time tá em processo de mudança, de reformulação, né? Então, eu quero saber a opinião de vocês, fiel torcedor corintiano. Bando de loucos assim como eu, apaixonado pelo Corinthians assim como eu. O Novo Horizontino aí, ele, cara, praticamente dominou o jogo. Deu um baile aí no Corinthians, né? O Mano trocou o time, colocou o Pedro aí no jogo e mesmo assim não deu conta, né? Mas acontece, é o primeiro jogo do rapaz, a gente não pode cobrar ainda. Então tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, que nem eu tô falando nos últimos vídeos, tem que ter paciência com o time. Então é isso, forte abraço a todos e até o próximo vídeo.